Amém? Podem sentar. Amados, nessa manhã eu quero, com base em Lamentações 3:65, falar um pouco sobre endurecimento de coração e quebrantamento. Na verdade, talvez a gente gaste mais tempo falando sobre o endurecimento do que o quebrantamento. Quando nós lemos toda a história bíblica, Gênesis, Apocalipse, um termo muito recorrente, muito comum de nós encontrarmos nas páginas da Escritura, é o termo de dureza de coração. Infelizmente, a gente fala muito pouco sobre isso, muito pouco sobre esse estado em que o coração do homem pode chegar, de estar empedernido, endurecido. Falar da dureza de coração é uma metáfora poética, tristemente poética, né? A poesia não é só para coisa boa, a poesia também fala sobre coisa ruim. Endurecimento de coração é uma outra maneira da palavra se referir ao processo ou estado que o nosso coração pode enfrentar de se tornar insensível, impermeável à graça, blindado à palavra de Deus. No texto, eu não lembro como no hebraico, até porque isso que eu vou falar aqui não está no meu esboço, mas é interessante que no grego, essa palavra endurecimento de coração, dureza de coração, ou coração duro, é a tradução de uma expressão grega que significa esclerocardia. Esclero significa duro, empedernido, enrijecido, e cardia no grego significa coração. E é chocante, assim, eu estudando esse tema, eu já venho pesquisando sobre isso, eu já falei sobre dureza de coração, já preguei, não aqui, que nos anos que eu sou pastor dessa igreja, primeira vez que eu lembro de estar falando especificamente sobre dureza de coração é agora, mas eu já preguei outras vezes sobre esse processo que muitas vezes nós entramos, em que o nosso coração ele começa a se tornar insensível a Deus. E quando eu olho para a Escritura, o que eu vejo é esse tema espalhado de Gênesis a Apocalipse. Nós encontramos personagens, nações inteiras, cujos corações foram empedernidos, endurecidos, enrijecidos. E com essa dureza, esse coração que representa uma outra metáfora para o próprio ser humano, esse coração deixou de responder ao chamado de Deus, deixou de responder à voz de Deus, deixou de atender ao que Deus falava. E é um estado, então, que qualquer um de nós pode passar, ou talvez já tenha até passado. Talvez não em todas as áreas, digamos assim, da vida, mas principalmente no que diz respeito à nossa relação com Deus, nosso coração pode, em algum momento da nossa carreira espiritual, ter se endurecido. Quando nós lemos, e eu acredito que os irmãos vão lembrar bem dessa história, quando nós começamos a tratar acerca daquele homem que teve o coração mais endurecido de toda a história da Bíblia, talvez vocês sabem quem foi, se não, claro, eu vou falar. Quando nós vamos tratar desse homem, nós começamos lá no livro de Êxodo, porque nós vamos falar na história de Êxodo, que em parte vai nos apresentar o faraó e a maneira como seu coração se endureceu. Moisés, em Êxodo capítulo 7, versículo 3, ele foi alertado pelo próprio Deus de que o próprio Senhor endureceria o coração de Faraó. Então, o coração de Faraó seria, em determinados aspectos, que nós vamos ver aqui de maneira breve, endurecido pelo próprio Deus. Olha, você vai até o Faraó, vai pedir que o meu povo seja liberto da escravidão, para que ele possa me adorar,
mas o faraó não vai permitir, porque eu vou endurecer o coração dele. Nesse endurecimento, Deus tinha um propósito. Deus, ele era soberano sobre o endurecimento do coração do faraó. Mas como isso aconteceu? Quando Moisés se dirige para o Egito com Arão, nós nos deparamos com Moisés e Arão na corte do faraó. E eles então vão confrontar, vão apresentar a Faraó a ordem de deixar o povo ir. Claro que Faraó não quer abdicar daquela mão de obra gratuita. E ele então impede. O que Moisés faz? Ele lança o seu cajado, que se transforma numa serpente, lá em Êxodo capítulo 7, versículo 13. E nesse versículo diz que o coração de Faraó, que Faraó endureceu o seu coração. Isso vai acontecer durante todas as pragas do Egito. Esse endurecimento do coração de Faraó, mesmo vendo as inegáveis maravilhas sobrenaturais de Deus, o coração de Faraó ainda assim se endurece. As águas se transformam em sangue, Êxodo 7:22. Coração do Faraó endureceu seu coração. As rãs, lá no capítulo 8, versículo 15, Faraó endureceu seu coração. Piolhos, capítulo 8, versículo 19, Faraó endureceu seu coração. Moscas, capítulo 8, versículo 32, Faraó endureceu seu coração. A peste nos animais, capítulo 9, versículo 7, Faraó endureceu seu coração. Quando chega no capítulo 9, versículo 12, na praga das úlceras, é a primeira vez que nós encontramos a expressão, e Deus endureceu o coração de Faraó. A partir daquele momento, não havia mais nenhuma esperança para o Faraó. Ele já estava condenado. E Deus, então, faz com que o coração do Faraó se endureça. Depois nós temos a chuva de pedras, capítulo 9, versículo 34. Faraó endurece o seu coração. Nós temos a praga dos gafanhotos, capítulo 10, versículo 1 e versículo 20. Deus endurece o coração de Faraó. Nós temos a praga das trevas em Êxodo, capítulo 10, versículo 27. O Faraó endurece o seu coração. E nós temos lá em Êxodo 11, 9 e 10, a morte dos primogênitos, em que Deus, ele endurece o coração do Faraó. E o que é importante nós mostrarmos aqui é que mesmo Faraó, estando com o coração duro, empedernido, endurecido, completamente sensível a qualquer tipo de ação divina, ainda assim ele deixou o povo ir, Êxodo capítulo 11, versículo 1, porque era um ato soberano de Deus. Faraó não poderia resistir àquela determinação divina. Então não é o coração duro que impede Deus de agir. A gente só deixa de participar. A gente só experimenta da condenação e não da bênção. A gente experimenta a maldição. Lamentações, capítulo 3, versículo 65. A gente não é abençoado, a gente é amaldiçoado, mas Deus, ele age independente do estado do nosso coração. O Faraó, por causa do sofrimento, ele sempre está reconhecendo que ele é pecador. Êxodo 10, 16 a 17. Eu pequei contra o Senhor, vão lá, orem por mim. Olha, que lindo, o Faraó está se convertendo, tá não. O coração dele está duro, ele só está tentando manobrar o favor de Deus pela dureza do coração. Então o homem de coração duro também reconhece suas misérias, mas nem sempre isso significa conversão ou arrependimento genuíno. O Faraó diz, olha, vai lá, Moisés, leva o povo, faz os sacrifícios para mim, levanta um clamor, ora, faz um culto de ação de graças, lembra de mim lá, viu, Moisés? Mentira! Tudo subterfúgio e hipocrisia de um homem que já estava com o coração endurecido. E quando então nós chegamos em Êxodo capítulo 14, talvez você lendo o texto de Êxodo, algumas coisas passem desapercebidas. Em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1, Deus propositalmente manda que aquele povo tome uma direção onde ele vai ficar encurralado na beira do mar.
Vê lá o texto. Êxodo 14, a partir do versículo 1. Acampa o povo perante o mar. Eles têm do lado uma cadeia de montanhas, do outro o deserto. Na frente o mar, atrás os egípcios. Nós vamos fugir para onde? Beco sem saída, não tem para onde ir. O texto diz que Deus fez isso para que o coração de Faraó se endurecesse, para que ele fosse atrás dos judeus novamente, e ele então ali recebesse a sua condenação final. Deus, novamente, pela última vez, endurece o coração do Faraó, Êxodo capítulo 14, versículo 4. Forte isso, né, meus irmãos? O homem, olha a dureza do coração daquele homem. Nem a morte do seu primogênito fez com que aquele coração se quebrasse. Nada nesse mundo. Sabe o que me chama a atenção, amados? Talvez para mim, para você, lendo o texto de Êxodo e vendo o grande exemplo negativo de Faraó, nós pensemos 2 vezes em endurecer o nosso coração quando Deus fala com a gente. Só que deixa eu lhe dar um grande alerta. Porque o próprio povo de Israel, que presenciou, que vivenciou esse endurecimento, ele foi vítima do coração duro do Faraó. Israel passou por isso. Sabe o que Israel fez? Ele mesmo endureceu seu coração para Deus. Então você pode ter todos os exemplos na sua vida de homens, de mulheres que fizeram besteiras, que fizeram bobagens, porque endureceram o coração diante do Senhor. E talvez você diga, isso não acontece comigo não, eu estou imune a isso. O povo de Israel, ele viu, ele experimentou, ele testemunhou, ele passou por tudo isso. Ele sofreu na pele o endurecimento do coração daquele homem poderoso. E no final, eles fizeram exatamente a mesma coisa. E isso me chama a atenção, porque Israel, durante vários e vários momentos, talvez durante toda a sua história, Israel manifestou a mesma dureza de coração que havia no coração de Faraó. E assim como Faraó e o Egito foram julgados pela dureza de coração, Israel também foi. Deus não poupou Faraó, Deus não poupou o Egito, assim como Deus também não poupou o seu próprio povo. Israel, ele testemunhou o resultado da dureza de coração no Faraó. Israel testemunhou a dureza do coração dele mesmo, porque andaram pelo mesmo caminho. E isso deve nos trazer, queridos, temor. E Lamentações, veja só, é o livro escrito pelo profeta Jeremias, por ocasião do resultado da dureza de coração do povo. Porque aquele povo de coração duro, após ter sido alertado durante tantas vezes, e você percebe isso, leia o livro de Jeremias, e você vai perceber o quantas vezes Jeremias exortou, admoestou e repreendeu aquele povo, e o povo permanecia com o coração endurecido. Nunca atendeu, nunca ouviu, sempre manteve a cerviz dura, inquebrável. E o que acontece? O Império Babilônico invade Jerusalém e destrói da pior maneira possível aquela nação, a ponto de não sobrar nada e praticamente ninguém vivo, nem mulher, nem criança, ninguém, destruir tudo. E Lamentações é um livro escrito durante esse período, esse momento, em que a nação estava debaixo do juízo de Deus por causa do seu coração duro. Lamentações 3,65, esse versículo é interessante, porque essa é a oração de Jeremias, para que Deus castigue e puna os seus perseguidores.
Jeremias, durante todo o seu ministério profético, ele foi perseguido, ele foi espancado, ele foi maltratado, ele foi preso, ele foi desprezado. Todo o seu ministério foi de muita dor e sofrimento. O que ele pede a Deus? Pelos seus perseguidores, que eles tenham o coração endurecido, porque não existe pior condenação para um homem em vida do que o seu coração ser endurecido por Deus. Nada pode ser pior, porque quando eu tenho o meu coração endurecido, eu estou simplesmente fechando a porta para qualquer reação do meu coração para o Senhor. Mas essa é a oração de Jeremias, que esses homens sejam endurecidos por causa do pecado que eles cometeram, que o Senhor endureça o coração. Olha a expressão como ele usa, porque isso é uma maldição. Não existe pior maldição para um homem nessa vida do que o seu coração ser endurecido pelo próprio Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 3, descreve bem a situação do coração dos judeus naquela época. Tu os feristes e não lhes doeu. Ele está descrevendo aqui como era o coração daqueles homens, daquelas mulheres. Deus feriu. Você imagina uma ferida feita por Deus, Deus dando uma palmada, a mão do tamanho de Deus, o tamanho do universo, a mão de Deus, a palmada, dói um bocado, mas eles não sentiram dor. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais que uma rocha, não quiseram voltar. Ter um coração duro é uma maldição, porque o coração duro torna ouvir a Deus inútil. Quando o seu coração se endurece, você pode ouvir palavra, você pode ouvir sermão, não apenas do pastor da sua igreja, na internet, em todo lugar, ler livros, mas não há palavra que conduza você ao arrependimento. Você ouve a palavra como se fosse para outra pessoa. Nós perdemos a capacidade e a habilidade de nos avaliar perante aquilo que nós estamos ouvindo. O confronto, nós não conseguimos mais nos enxergar no espelho da palavra. A palavra não consegue sondar o nosso coração. Não existe broca que consiga furar, que consiga perfurar, chegar até onde há carne, sangue. Não dá, é impossível. Somos expostos a Deus, a palavra, a ação, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, e isso não é absolutamente nada. Nada para a gente. Ezequiel capítulo 3, versículo 7, quando o profeta Ezequiel está iniciando seu ministério, ele mesmo é alertado por Deus, não mais em relação a Jerusalém, mas agora em relação a Israel, que também foi destruído por causa da dureza de coração. Diz assim: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Não querem ouvir. Você pode falar, pode pregar, pode ensinar, pode fazer escola bíblica, pode fazer seminário, faz culto de oração, ciclo de oração, vigília, faz, mas eles não vão ouvir. O problema não está na quantidade, o problema está na quantidade, o coração não está aberto para receber. Nem sempre, amados, isso no coração do endurecido não, nem sempre água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Coração duro torna ouvir Deus inútil, e o coração duro também nos impede de responder a Deus. Deus fala, mas é sempre como se fosse para outra pessoa. Não conseguimos conectar a nossa realidade às acusações de Deus contra o nosso pecado, independente de qual pecado você esteja cometendo, se é pequeno, se é reiterado, se é uma vez ou outra, independente do pecado, quando você ouve, você não consegue dizer: Deus, eu entendi, eu recebi, é comigo isso aí.
Eu sou essa pessoa. Lembra de Davi, após o pecado com Batseba, sendo visitado pelo profeta Natã? Se o coração dele não fosse o coração segundo o coração de Deus, com a chegada de Natã e aquela reviravolta, aquele plot twist, né, da vida de Davi, em que ele diz: esse homem é você. Se o coração dele tivesse endurecido, quer dizer que você está sabendo, os guardas ele pegam e podem matar Natã. Mas ele recebeu aquela palavra, ele disse: isso é comigo, é para mim essa palavra, não é para o meu marido, não é para o meu filho, não é para o meu pai, é para mim, é comigo isso. O coração duro nos impede de responder a Deus, porque nós acabamos encontrando desculpas, justificativas, que nos impedem de responder com arrependimento à palavra do Senhor. Então pode ser um marido adúltero, com coração duro, ele consegue culpar a esposa pelo adultério, ele consegue justificar aquele ato pecaminoso e sentir-se justo perante Deus. Não, Deus sabe que eu tenho razão, Deus sabe o que eu passo. Se eu conversasse com Deus, Ele saberia do que eu estou passando. Nos impede de responder a Deus. E o coração duro, amados, nos leva à rebelião contra Deus. A gente se volta contra Ele. O estado de dureza de coração é um estado de rebeldia. Talvez você até responda: não, eu sou rebelde porque eu me sinto cego. Eu estava cego, eu não consigo compreender, não consigo entender. Cegueira não é desculpa para a rebeldia, mas é um agravante dela. Nós sempre somos conscientes do pecado e quando somos, nós fazemos assim mesmo. É errado, mas eu gosto. É porque eu decidi agora, já servi muito, eu não quero mais fazer nada, não. Estou assim mesmo e acabou. A gente sabe dos nossos erros, dos nossos pecados, mas a gente não faz nada. Isso é um ato declarado de rebelião contra Deus. De dizer: você não tem poder, não tem domínio, não tem autoridade, você não pode me mandar fazer alguma coisa. Isso é um ato de rebelião contra o Senhor. Quem é que faz isso? É quem está com o coração endurecido. Talvez o que a gente precise, num momento como esse, é se questionar sobre o que endurece o nosso coração. Talvez estejamos já nesse caminho de um coração que se dirige para o endurecimento, para a esclerocardia, para a insensibilidade, para a falta de resposta, para a cegueira, para a surdez espiritual. Qual é esse caminho? Nosso coração ele se endurece primeiro por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 12, nos faz um grande alerta contra a incredulidade. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nosso coração se endurece porque nós nos tornamos incrédulos. E esse incrédulo, meu querido, não é aquele nível de incredulidade do ateísmo. Não é nesse sentido. Porque incrédulo não é só quem não crê, incrédulo é quem não confia. Incrédulo não é só quem não crê, incrédulo também é quem não se submete. Porque nós podemos estar vivendo um tempo de incredulidade sem, no entanto, declarar essa incredulidade. Ou seja, somos crentes vivendo como incrédulos. A única diferença é o que nós fazemos no domingo. Nós não vamos para a praia tomar cerveja. Nós viemos para a igreja. Mas a vida é uma vida de incrédulo. E o nosso comportamento durante a semana, as nossas prioridades, as nossas ações, elas deixam isso muito claro.
O quanto não oramos, o quanto não lemos a Bíblia, o quanto não evangelizamos, o quanto não temos comunhão, o quanto não pensamos nos outros, o quanto não servimos, tudo isso vai dizer, olha, você para ser um rato de igreja está ótimo, agora para ser crente está ruim. Para esquentar banco de igreja, seu músculo do glúteo é tamanho ideal, agora para servir a Cristo está ruim. Porque a incredulidade nem sempre está relacionada à falta de confiança. Também está relacionada à maneira como nós vivemos sem considerar Deus na nossa vida. O que nos conduz ao coração endurecido? Primeira coisa é sermos pessoas incrédulas, ou vivermos como os incrédulos. A nossa perspectiva de vida, as nossas ações, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, vazio de Deus, vazio de palavra, mas muito de mundanismo, de vaidade pessoal e de orgulho. O que é isso? É viver como incrédulo. E incredulidade traz dureza de coração. Mas o nosso coração também se endurece por causa do orgulho. Faraó, além de ser um incrédulo, era um homem extremamente orgulhoso. Ora, Faraó, dentro da cultura egípcia, era considerado como um deus. Ele recebia adoração. Então, que é o nível mais elevado de orgulho do que considerar-se um deus? É só o nosso nível. Só esse é maior. O meu orgulho é maior do que o orgulho de Faraó. O orgulho também endurece o nosso coração. E orgulho é um tipo de pecado que ou dissemos que não temos, não o suficiente. Não tem um crente que não diga que seja humilde, que diga, não, eu não tenho orgulho no meu coração. Todo crente sabe que tem alguma coisa de orgulho. Todos nós sabemos disso. Então, ou é um tipo de pecado que nós não temos na intensidade de um coração soberbo, ou então dizemos que eu não sou uma pessoa tão orgulhosa de maneira hipócrita. A gente sabe que é. A gente só não reconhece. Eu sou uma pessoa tão humilde, irmão. O orgulho, amados, não é brincadeira, pelo simples fato de que Deus, Ele odeia o orgulho. Poucas vezes nós ouvimos na palavra uma expressão tão forte para o orgulho, como expressões que eu abomino a soberba, eu detesto o orgulho. Quem fala isso é Deus. O problema do orgulho está não apenas na sua relação com Deus, mas na nossa relação acerca de nós mesmos. O orgulho é a grande barreira que impede o nosso arrependimento sincero, porque nós sempre acreditamos que não precisamos nos arrepender, ou porque não é tão grande esse pecado, ou porque de alguma maneira nós entendemos que temos direito a cometer aquilo, alguma razão para fazer o que fazemos. Quem é orgulhoso sempre acha que está certo, nunca está errado, nunca pensa duas vezes. Incredulidade, orgulho e obstinação. A obstinação também é um forte fator que nos leva a endurecer o coração. A obstinação é resultado do orgulho. Um coração obstinado é aquele que não aceita nenhum tipo de disciplina. Ele não se submete, ele não aceita qualquer outro tipo de senhorio. Ele quer estar determinado a fazer aquilo que ele deseja. Ele traça e segue o seu próprio caminho. Salmo capítulo 78, versículo 8, diz que rebeldia e obstinação caminham juntos. Um coração obstinado, ele está completamente cego e surdo para qualquer tipo de alerta divino. Lembra de Judas? Na última ceia, tendo Satanás posto no coração de Judas o desejo, o propósito de trair a Jesus. Vocês lembram disso?
Durante a ceia, o Senhor estende a sua mão e faz para ele um ato honroso, que era molhar um bocado, no caso lá na água, ou no vinho, ou então num tipo de molho que eles tinham com ervas, molhar e dar para Judas. Isso era um ato de honra. O que Judas faz? Ele sai para atrair a Jesus, de maneira obstinada. Era à noite, no meio de um jantar, entre amigos, de maneira obstinada, ele faz aquilo que ele acredita que ele deveria fazer. Quantas vezes, amados, nós não somos obstinados, não pedimos conselho, não queremos ouvir ninguém, não queremos ouvir o pastor, tomamos as nossas decisões e os outros que se danem. Eu vou tomar, então nem aí, quem fala por mim sou eu, quem toma as minhas decisões. Eu ouvi de vários casais durante a minha vida pastoral: eu não me meto com a vida de ninguém, não quero que ninguém se meta com a minha vida. Pura obstinação. Aí quando se estrepa, quando se quebra, quando alguma coisa muito ruim acontece, ele procura o pastor. Não, pastor, porque eu vim aqui, as coisas não estão bem lá em casa, minha mulher está querendo ir embora. Nunca quis ouvir nada. Nunca recebeu uma palavra. Aquele jovem também nunca quis conversa, sempre independente, sabia de tudo, conhecia o mundo. E quando adentra por caminhos terríveis, aí procura. Não, pastor, eu vim aqui conversar. Que bom, porque você durante toda a sua caminhada cristã nunca quis saber de conselho. O obstinado, ele sempre termina de uma maneira ruim. E o coração do obstinado se endurece. Não importam quais sejam as advertências divinas. Não faça isso, meu irmão. Preste atenção à tua família. Olha, cuidado com a tua esposa, cuidado com os teus filhos. Quando chega o filho maloqueiro, usando droga, ele bota a mão na cabeça: meu Deus, isso aconteceu de uma hora para outra. Não, foi 10, 20, 15 anos de negligência em casa. E durante várias vezes você teve a oportunidade de ouvir, de mudar. Não mudou porque não quis, porque estava obstinado numa maneira de viver que estava prejudicando a sua casa. Então a obstinação conduz ao endurecimento. E por fim, a resistência à palavra de Deus conduz ao endurecimento. O que a incredulidade, orgulho e obstinação produzem? Resistência à palavra de Deus. Não importa quantos sermões se ouça, não importa quantos versículos e livros da Bíblia se leia, nada disso faz o melhor sentido. É igual você, já temos um médico aqui, aquela pessoa que passa a vida tomando antibiótico, quando precisa não faz nenhum efeito. Não importa quanto de amor e interesse haja da parte de Deus e de outras pessoas a conduzir a pessoa ao arrependimento, usando a palavra, nada mais vai resolver. Está duro, não responde. Você fala, a pessoa não acata. Você orienta, aconselha, a pessoa não faz. Seus olhos estão cegos e seus ouvidos surdos aos apelos de Deus. E como então, amados, evitar que o nosso coração se endureça? Ou como quebrar um coração duro? Primeiro, é uma péssima notícia. Como quebrar um coração duro? Existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, é quebrando de uma vez por todas. Existe um tipo de quebrantamento para uma pessoa de coração endurecido que é dito em Provérbios capítulo 29, versículo 1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja cura. Em outras versões vai falar: quem teima em rejeitar a repreensão será quebrantado sem que haja remédio. Ou seja, algumas pessoas têm um coração tão endurecido que não é possível mais fazer absolutamente nada por elas. Nada, não pode fazer mais nada. Vai chegar um momento que essas pessoas serão quebradas e elas não poderão ser recuperadas. Coração tão duro
que essas pessoas não têm mais chance de restauração. É o seu caso? Eu espero que não. Que o seu coração esteja tão endurecido a ponto de que nada, a não ser a mão esmigalhadora de Deus para destruir a sua vida, seja necessário. Então, primeiro, diante do Senhor, ninguém vai permanecer com o coração duro, todos serão quebrados. Ou aqui nesse mundo ou no vindouro, todo orgulhoso será quebrado. Todo homem, toda mulher que estão com o coração endurecido serão quebrados. Mas existe um segundo caminho. É buscando quebrantamento para ter cura. Há uma outra maneira de Deus quebrar alguém. É o quebrantamento causado pelo arrependimento sincero. Quando antes de nós termos esse quebrantamento final, nosso coração de alguma maneira responde a Deus. Salmo 147, versículo 3, diz que Deus sara os que têm o coração quebrantado. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É esse tipo de quebrantamento que nós precisamos buscar no Senhor. Quando Deus nos alerta, nós respondemos. Quando somos expostos à palavra, o nosso coração se dobra. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver isso. Os judeus orando perante o muro de Jerusalém, o muro, das Lamentações de Jerusalém. Vocês já viram isso? Procura na internet oração no Muro das Lamentações. Eles pegam algum trecho da Torá ou do Tanakh, de todo o Antigo Testamento judaico, e eles ficam orando assim, ó. Já viram isso? E às vezes eles até batem a testa no Muro das Lamentações. Isso é o quê? Para que a cerviz não endureça. A cerviz é essa parte aqui da coluna. O homem que tem a cerviz dura, ele não se dobra, ele sempre fica em pé, de peito aberto, afrontando o Senhor. E então eles fazem esse movimento para lembrar que a cerviz, ela não pode se endurecer. Porque de toda a história de Israel, do Antigo Testamento, gloriosa, inclusive com o monte, com o templo, a única coisa que sobrou foi aquela parede. Para eles, um testemunho vivo do que a dureza de coração faz. Eu não sei se você tem algum testemunho na sua vida, vivo na sua vida, na sua família, do que um coração endurecido faz. O judeu tem, está lá. A única coisa que sobrou do templo, um muro. E ele vai lá orar, que a sua cerviz não se endureça, como assim foram a cerviz dos seus pais. Quebrantar o coração. Buscar, pedir que Deus quebrante o nosso coração, tire as razões do nosso endurecimento, nos convença, que Ele bata, que Ele fira, que Ele brigue conosco, que Ele nos discipline, mas que o nosso coração não se endureça. Eu queria concluir fazendo brevemente duas aplicações aqui. Primeiro, eu quero dar aos irmãos o mesmo conselho do livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Primeiro conselho que eu lhe dou, com base em tudo que nós falamos sobre endurecimento de coração. Examine bem a sua vida. Cada detalhe, principalmente aqueles que você não quer que sejam examinados. Saia da superfície, se aprofunde em você mesmo, examine, reconheça cada um dos seus pecados. Nós temos o hábito de fazer aquela oração genérica. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Quais pecados? Dê nome a eles, identifique. É sensualidade, é pornografia, é amargura, é inveja, é raiva, é rancor, é ódio, é vaidade, é preguiça, é glutonaria, é o quê? Tem nome pecado. Todos os pecados têm nome. Assim como o homem deu nome a todos os animais,
O homem também sabe dar nome aos pecados. E nós, nessa busca interior, nesse reconhecimento de quem nós somos por dentro, de examinar bem todos os nossos caminhos, precisamos saber nomear cada um dos nossos pecados. Reconheça quem você é, por dentro, no seu interior. Não aquele sorriso bonito, aquela roupa bonita, mas quem você é, o tipo de maldade que você tem, o tipo de pessoa, de sentimento que você tem em relação aos outros. Reconheça, se analise. Primeiro, examine bem o seu caminho e volte para o Senhor. E segundo conselho, busque quebrantamento. Melhor do que ser destruído pela mão de Deus de uma maneira em que não seja possível sequer curar, melhor é quebrantar-se perante o Senhor, porque Ele cura aquele que está quebrantado. Salmo 34, versículo 28. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva de espírito oprimido. Dos orgulhosos, Deus quer distância. Dos soberbos, Deus ele não faz nem conta, mas dos que têm o coração quebrantado, os que estão quebrados por dentro, os que se sentem destruídos, os que se sentem desalentados, derrotados, esmagados, Deus ele está perto. E Ele salva aqueles que sentem o espírito oprimido. Quando o pecado não machuca mais, é algo que deve nos preocupar, porque só o quebrantamento, amados, pode trazer novamente o nosso coração à sensibilidade ao que Deus ensina. Examine bem o seu caminho. Identificando o pecado, não deixe passar nenhum deles. Confesse-os cada um pelo nome. Diga cada um ao Senhor: meus olhos impuros, a minha mente impura, o que eu faço em oculto, a maneira como eu ajo de maneira escondida, as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, cada um dos seus pecados, para que você possa se quebrantar, se arrepender e confessar cada um deles. Queridos, que nós não experimentemos a maldição de um coração endurecido. Como eu disse, de todas as maldições, de todos os estados, o pior deles é quando o nosso coração se endurece. Porque para um coração endurecido, existem muito poucas oportunidades de arrependimento. Quanto mais tempo um coração passa endurecido, pior ele fica. Mas nós, como lemos em Salmo 34, versículo 28, nosso Deus é misericordioso. Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Ele sabe reconhecer um pecador que se arrepende daquilo que comete e decide então conceder graça àquele cujo coração, mesmo cheio de pecado, está quebrado. Deus, eu não consigo me livrar disso. Não consigo, esse pensamento me persegue. Eu luto contra isso diariamente. E sempre que eu me deparo com quem eu sou, o meu coração se quebra, porque eu amo o Senhor e eu sei que o Senhor abomina esse pensamento, esse comportamento. O que acontece quando o seu coração está assim? Deus ele está perto de você. Não é interessante que nem todas as nossas orações são acompanhadas por Deus do nosso lado? Aquelas orações feitas com toda a empáfia e orgulho do mundo, batendo no peito, utilizando as melhores palavras. Eu sempre lembro daquela parábola do fariseu e do publicano. Do fariseu que orava de si para si, no meio, de maneira a ser vista por todas as pessoas. Se ele fosse hoje em dia, ele estava orando fazendo selfie, ele estava fazendo uma transmissão ao vivo, um reel,
para que todos pudessem ver como ele ora bem, como a sua oração é perfeita, as suas palavras são bem escolhidas. Que homem de caráter, que homem religioso, que homem piedoso. E a sentença de Jesus: esse homem ora de si para si. É uma oração que não passa do alto de sua cabeça. Mas aquele publicano desprezível, um homem que, além de ser um traidor da pátria, possivelmente era um ladrão, porque todo publicano roubava, aquele homem sequer tem coragem de olhar para o céu. Ele bate no peito e diz: Senhor, sê propício, tem compaixão, tem misericórdia, porque eu sou um pecador. Quem é que foi justificado? Foi o fariseu soberbo, orgulhoso, ou foi um publicano quebrado, destruído, esmagado? Aquele publicano, com certeza, ele foi justificado para sua casa. Que não sejamos fariseus, sejamos publicanos, tentando nos livrar desesperadamente dos nossos pecados, porque Deus está ao lado desses. Esses chamam a atenção de Deus, os orgulhosos não. Os prepotentes, soberbos, obstinados, Deus fica longe, só esperando o momento em que será necessário quebrá-los, destruí-los, por causa do quão imprestável se tornou o coração de um homem ou de uma mulher endurecido. Não se deixe enganar pelo pecado, não deixe que o seu coração se endureça. Se examine, se avalie, se quebrante diante do Senhor, porque Ele vai estar perto de você. Talvez você nem sinta, talvez seus pecados sejam tantos e suas lágrimas sejam tantas que você diga: Deus, Ele não pode estar perto de mim. Com tanto pecado, Deus, Ele não pode estar aqui. Talvez, se você sentir a presença de Deus, você até diga: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Porque Pedro, numa pescaria, ele não contemplou o mar se abrindo, ele não tinha visto ainda Jesus acalmando uma tempestade. Foi uma pescaria, ele disse: Senhor, se afasta, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus, ele fez o quê? Venha, eu te farei pescador de homens, eu quero você do meu lado. Olha que maravilha, para quem tem o coração quebrantado. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.